Olá, pessoal. Mais um Shabat está aproximando. A porção dessa semana é chamada Parashá, porção Acharei Mot, depois da morte. E a leitura começa no livro de Levíticos, capítulo 16. Acharei Mot, e a questão é, depois da morte de quem? Na verdade, a gente fala sobre a inauguração do tabernáculo. Isso foi, segundo a porção da semana, Shabat, há 2 semanas, Shemini, no 8º dia. E aquele 8º dia foi Rosh Chodesh de Nissan. Por outro lado, naquele dia tão importante da inauguração do tabernáculo, houve aparentemente um grande desastre, uma catástrofe. E essa catástrofe inclui a morte de 2 filhos de Aaron HaKohen, o sumo sacerdote. Nadav e Abihu são os nomes deles. Fora disso, a Parashá descreve em detalhes um dia e a cerimônia de um dia bem especial, que é Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da absolução dos nossos pecados. E, claro, tem muitas dúvidas aqui. Como eles morreram? Por que eles morreram naquele dia tão especial? E a gente está falando sobre os filhos do sumo sacerdote Aaron. Essas dúvidas, ou essa descrição da Bíblia, deixa a gente com muitas dúvidas bem profundas. A Torá, sim, ela fala que aconteceu algo fora da natureza e saiu um fogo de idolatria, um fogo estranho, Esh Zara, um fogo de idolatria, um fogo estranho que queimou aqueles 2 filhos de Aaron. Enquanto Aaron, o sumo sacerdote, e Moisés estavam todos juntos no mesmo lugar. Então, certamente não foi um fogo natural. Porque quando o fogo pega qualquer lugar, ele pode queimar todo mundo. Então, por que justamente só os 2 filhos de Aaron foram mortos naquele incidente, naquele evento tão trágico? A gente fala que os justos, quando eles passam desse mundo, sim, é graças à pureza deles, daquelas almas, o mundo é perdoado. O mundo fica absolvido dos seus pecados. É por isso a Torá junta e une esses 2 casos, ou eventos juntos. A morte dos 2 filhos de Aaron e Yom Kippur, o dia do perdão. E no dia do perdão temos o bode expiatório, que também é a função do sumo sacerdote de pegar 2 cabras ou 2 bodes e usando essas cabras para uma expiação, que também provoca muitas dúvidas. Nas aulas, nos seminários e Yom Kippurim, a gente entra mais profundo, usando o Zohar, para entender
tudo que acontece em termos do mundo metafísico. Por quê? As dúvidas que aparecem em nossos corações, em nossa mente, são dúvidas que seguem, ou querem seguir, ou esperam seguir, as leis do mundo físico e os valores do mundo físico, como nossa mente percebe a vida. Mas a gente sempre fala que o mundo físico é uma ilusão, é o mundo da falsidade, do falso. E todas essas regras, leis, expectativas, todas essas normas que a gente estabelece, pensando que essas são as normas eternas, mas não são. Por isso a Kabbalah, ela quer nos ajudar a fazer um salto quântico, criar uma ponte para estabelecer aqui na Terra as leis do mundo espiritual, metafísico. E assim podemos sair do desespero quando as coisas não andam bem, de acordo com nossas expectativas. Mas com certeza, tudo segue a ordem divina e as leis e a vontade do mundo espiritual. Não necessariamente a vontade de Deus, como uma autoridade absoluta, um tirano que exige a nossa obediência absoluta. Não é nessa visão que a Kabbalah enxerga o divino. O divino tem muitas dimensões, e cada dimensão representa uma inteligência energética com uma vontade própria. E a gente tem que se alinhar com essas dimensões para entendermos a vontade, a força da vontade daquela dimensão. Tem uma regra que a gente aprende na Kabbalah, que a vontade do superior vira uma lei, uma regra, até uma obrigação para a dimensão inferior a ela. Então, quando a gente começa a se alinhar com o mundo metafísico, a gente para de brigar com o mundo metafísico, com Deus, com a divindade, com a vida, com o universo. Mas isso exige de nós estudos. Temos que estudar. Por isso, o Rabino Ashlag, que estabeleceu, ele é o fundador original da minha academia bíblica, onde eu estudo, e ainda estudo Kabbalah. Ele escreveu os livros das 10 emanações, Tratado 1, Tratado 2, que saíram em português, justamente para esse motivo. Para entender como o mundo espiritual funciona. Para quê? Para estabelecer aqui na Terra, nossa dimensão física, as mesmas regras, o mesmo caminho. Então, a morte, apesar de ser uma tragédia enorme, claro, tem motivo. O problema aparece que quando o ser humano não segue a ordem divina e mata alguém antes da hora daquela pessoa ir embora. E nesse momento, realmente vira uma tragédia. Por que vira uma tragédia? Porque o anjo da morte, o próprio anjo da morte, ele vem para cobrar do ser humano a função dele. Olha só, ser humano, você roubou minha função, você matou alguém antes da hora dele. Até o anjo da morte, ele não pega a vida de ninguém antes da chegada da sua hora. Mas o ser humano, sim. O ser humano, com sua ignorância, crueldade, atrocidade, ele quebra, transgrede as leis cósmicas, a vontade divina, e acaba criando muito caos e muita confusão.
Um dos motivos do bode expiatório é justamente para acalmar o anjo da morte. Se tiver uma morte, mas não só uma morte física, mas também outras coisas que o ser humano fez errado e não na hora certa, o bode expiatório é para acalmar e deixar o anjo da morte fora da nossa vida. E também tem outros elementos. Mais uma vez, como já estou falando muitas vezes, é através da Kabbalah que a gente pode sair dessa nossa obsessão de querer que tudo ande segundo a nossa vontade, o nosso desejo, que vem do nosso desejo de receber para nós mesmos. E seguir a ordem divina. Nada acontece por acaso. E a morte dos dois filhos de Arão, naquele dia tão especial, também não foi por acaso. E não foi um fogo de idolatria, como muitas pessoas pensam. Por quê? Quando acontece alguma coisa, a interpretação do que aconteceu depende do nosso olhar. Se o nosso olhar, nossa mente está contaminada com julgamento, crítica, querendo condenar, com inveja, porque eles entraram e não eu. Imagino que muitas pessoas pensaram assim naquela época. Ah, são os filhos de Aaron, o sacerdote, por isso eles entraram. Eu não sou filho, então ninguém me deixou entrar. O ser humano, sim, é assim. E devemos tomar muito cuidado dos nossos pensamentos. O Rabi Shimon Bar Yochai, ele não foi contaminado com inveja, com ciúmes. Por isso ele conseguiu enxergar a realidade verdadeira. E quando isso aconteceu, Moisés falou a Aaron que ele nem podia fazer luto para os seus filhos. Mas como assim um pai foi proibido de fazer luto na hora da morte dos seus filhos? Sim, Moisés falou assim para Aaron, para dizer que eles não morreram uma morte pelo anjo da morte. Pelo contrário, as almas deles chegaram ao ponto do fim do Tikkun. Não só isso, mas quando Aaron ficou calado e não chorou e fez a restrição conforme a ordem, o conselho de Moisés, ele transcendeu o mundo físico e conseguiu haver as próximas encarnações dos seus filhos. E assim ele ficou mais contente ainda, vendo que os seus filhos, não só eles não morreram, mas também mereceram a encarnar numa vida bem elevada, numa pessoa muito, muito elevada, que até serviu para salvar o povo israelense de uma praga. E essa pessoa é Pinchas. E a Parashá de Pinchas vai aparecer daqui 2 meses, e quando vamos falar sobre a Parashá de Pinchas, vamos lembrar também dessa Parashá de hoje. Então tudo e todos são interligados. E só pessoas que ficam bravas com o mundo, com a vida, não conseguem enxergar por sua própria cegueira, enxergar o mundo verdadeiro, o mundo do além. Mais uma observação, esse Shabbat é Shabbat Mevarchim, que é um Shabbat que quando o próximo mês, a próxima lua nova começa na próxima semana, depois do Shabbat, aquele Shabbat é Shabbat Mevarchim, e o próximo mês é o mês de Iyar,
que vamos abençoar esse mês, esse Shabat, o mês de Iyar. E, mais uma coisa, estamos no meio da contagem do Omer. A contagem do Omer começa a partir do segundo dia de Pesach e vai até Shavuot, Pentecostes. São 49 dias da contagem do Omer, e cada dia a contagem do Omer é para preparar o nosso recipiente para receber a luz da outorga da Torá. Shabbat Shalom a todos e também Chodesh Tov, que tenhamos um muito bom mês de Iyar, do signo de Touro. Amém.